Bom dia, queridos alunos! Hoje teremos aula de História do PET Volume 2 da terceira semana. O tema de hoje é os primeiros tempos. Apresentação. Os homens dos primeiros tempos não produziam alimentos, ou seja, não plantavam e nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Por esse motivo, os homens do Paleolítico eram classificados como caçadores e coletores. Eles não construíam casas, viviam em cavernas para se proteger das intempéries, ou seja, geadas, chuvas ou tempestades, e etc., bem como dos animais. Sem dúvida, a maior descoberta realizada nesse período foi o fogo. Afinal, com ele, os homens podiam cozinhar seus alimentos e se aquecer, e ainda afoguentar os animais perigosos, porque os animais tinham medo do fogo. O desenho acima mostra exatamente isso. Os homens dessa época fazendo fogo. Tá vendo que eles estão virando o graveto? Exatamente para fazer o fogo. Para saber mais, tem esse link abaixo, mas eu ainda vou explicar sobre os caçadores e coletores. Para fazer os seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menores resistentes, até conseguir pedras cortantes. Então eles ficavam batendo uma pedra na outra para ela ficar afiada, para ela ficar com pontas. Com elas, eles faziam machados, lanças e arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais e coletavam e pescavam. O arco e a flecha foram uma outra descoberta importante e que muito contribuiu para a sobrevivência dos seres humanos na Terra. Manejando-os com destreza, eles caçavam animais ferozes, como a lebre, o veado e os pássaros. Esse texto foi tirado do link abaixo. Agora vamos para a descoberta e o controle do fogo. Uma das mais importantes descobertas dos primeiros grupos humanos foi o controle do fogo, isto é, como acendê-lo para usá-lo no cotidiano. Até então, o ser humano só conseguia obter fogo por meio de alguns fenômenos da natureza, como, por exemplo, um incêndio na mata causado por um raio. Nessa época, por desconhecerem o princípio do fogo, nossos ancestrais eram obrigados a manter uma brasa sempre acesa. Desse modo, poderiam ter fogo quando necessário. E se a brasa se apagasse, era preciso esperar que o fogo surgisse novamente, causado por um raio. Mas, provavelmente, em um determinado momento da história, ao esfregarem uma pedra em outra para dar-lhe o formato da ponta de lança ou de flechas, esses grupos humanos notaram que esse atrito produzia faíscas, as quais poderiam incendiar a palha ou a folha seca. Eles também perceberam que obtinham faíscas quando esfregavam um graveto em uma lasca de madeira, conforme o desenho acima. Primeiro é o graveto com a folha seca e depois são duas pedras na folha seca, tá vendo? Todos dois dão origem ao fogo. Com isso, notaram que não era mais preciso esperar um raio que produzisse fogo, nem mesmo manter uma brasa acesa. Era preciso apenas manter sempre por perto pedras e gravetos, que ao serem postos em atrito, produziam faíscas. O controle do fogo foi muito importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais, porque as fogueiras, além de aquecerem em períodos de frio, serviam para cozinhar alimentos, permitindo conservá-los por mais tempo. O fogo também era usado para espantar insetos e animais que eventualmente atacavam os acampamentos. Além disso, o fogo era bastante útil na iluminação das cavernas. O texto foi tirado do link abaixo. Agora a gente vai para as atividades. Um dos textos acima chama os primeiros grupos sociais de caçadores-coletores.
Isso se aplica por quê? Agora você vai escolher a resposta mais adequada para essa pergunta. Esses grupos produziam seu próprio alimento, plantavam e criavam seus animais? Ou B, construíam suas casas para proteger dos fenômenos da natureza e animais perigosos? Ou C, moravam em cavernas, não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Escolhe uma opção só, tá bom? 2. O texto Caçadores e Coletores menciona ferramentas e armas descobertas que eram importantes para a sobrevivência dos animais humanos. O que seriam? O que você acha? Como que eram essas ferramentas? E para que eles usavam elas? Quero uma frase bem completa. Número 3. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas. Ao controlar o fogo, os primeiros grupos conseguiram iluminação nos seus assentamentos. Nada interferiu no cotidiano dos primeiros grupos após o domínio do fogo. Poder cozinhar os alimentos foi importante. A carne cozida tornava-se mais saborosa, de fácil digestão e conservava por mais tempo. Lascar as pedras e produzir faíscas não levou à compreensão do que poderiam dominar o fogo e acendê-lo quando necessário. Um dos benefícios do controle do fogo foi espantar insetos e animais do acampamento. E aí, gente? A gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de afirmativas, mas nem todas estão certas. Nesse número 3, a gente pode marcar mais de uma opção certa, tá bom? Número 4. Até hoje, o fogo faz parte da nossa vida. Faça um paralelo entre a utilização do fogo nos primeiros tempos e na atualidade. Como assim um paralelo, professora? Você vai colocar de um lado, nos primeiros tempos, para que o fogo era utilizado? E do outro, na atualidade, nos tempos de hoje, para que ele é utilizado? Para a gente conseguir ver se a gente ainda utiliza ele pelo mesmo motivo, tá bom? E número 5, divertindo e aprendendo. Agora a gente vai brincar com o jogo dos 7 erros. Da Idade da Pedra, tá vendo? São os homens da Idade da Pedra, mas tem erros nessas imagens. No caso, 7 erros. Quero que vocês achem os erros e façam um colorido bem bonito, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula!